Bom, vamos lá. Essa aula de hoje, ela é uma continuação da aula da semana passada de Introdução à Química Geral. E hoje falando especificadamente sobre as mudanças dos estados físicos da matéria. Por que eu gosto de ter uma aula desse conteúdo? Porque isso vai ajudar muito a gente em cinética, em termoquímica, em soluções. Isso ajuda a gente lá na frente. E, como eu até conversei com vocês aqui, às vezes o problema lá na frente não é do conteúdo lá na frente, é por não ter a base da química geral. Então, vamos hoje sobre os estados físicos da matéria, que a gente já conhece, tá? A gente sempre vai considerar ali sólido, líquido e o gasoso. A questão é uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar. É como essas partículas se comportam nesses estados físicos, tá bem? E isso tem a ver, né, com o grau de agregação dessas moléculas. Eles podem estar mais soltas ou menos soltas, um maior estado de agregação ou um menor estado de agregação. Isso que vai definir se ele é sólido, líquido ou gasoso. E aí, o que acontece? A gente tendo, né, esses três estados de agregação, eles vão ter características próprias. Que características? Volume, a densidade e a forma, né, disso aí. E como que eu vou alterar essas propriedades, essas características próprias? Aquecendo ou resfriando, né, ali o meu material. Sempre que vocês estiverem lendo sobre isso, eu acho que visualizar ajuda muito. E o que está sempre na nossa rotina é a água, gelo, líquido e também o vapor. Então, sempre que tiver dificuldade, às vezes, de visualizar a matéria, você literalmente pensa no gelo, na jarra ali com água e na água fervendo para você fazer um chá, para você fazer um café, para você fazer um macarrão. Vai para a cozinha porque a química está toda lá. Quando essas substâncias, né, vão mudando de estado, elas podem sofrer alterações que a gente chama de macroscópica, que é algo ali que você está vendo, e microscópica, que é quando eu estou falando de um arranjo na minha partícula, né? Eu estou falando ali da minha molécula. Lembrando que quando eu falo de mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Nós vimos isso na semana passada. Eu não tenho alteração na composição. A água do gelo é H2O, a água líquida da minha jarra lá que eu bebo é H2O, e a água gasosa não é água com gás, não, só para fazer esse parêntese aqui, é H2O também, tá? Então, a gente não tem ali alteração na composição. Pensando, né, nessa alteração, nessas características macroscópicas. Quando eu estou falando do cubo de gelo, ele tem a forma que ele foi congelado. Se você congelar ele numa forma, em formato de coração, é essa forma que ele vai ter. É uma forma definida, né? A jarra, se você pegar a água da garrafa e botar água no copo, ela já não tem uma forma definida, ela tem a forma do objeto que ela está lá dentro. E o gasoso não tem forma nenhuma, gente. Ele é bicho solto, sai aí perambulando e você nem vê. A verdade é essa. E a característica microscópica. No sólido, elas estão ali todas juntinhas, arrumadinhas, organizadas. No líquido, a coisa já está mais maleável, ela já está fluindo. E no gasoso, ela está solta, 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 tá? O gasoso é aquela noitada, 4 da manhã, você já não sabe, já bebeu a noite inteira e você não sabe nem a direção da sua casa. É a molécula no gasoso. Entendeu isso aí? Agora, em relação a... Eu coloquei aqui nesse slide, para depois vocês, quando forem fazer a revisão, tudo isso que eu estou falando, né? Do sólido, que as moléculas estão juntas, organizadas,
existe uma vibração nas moléculas, ela mantém forma e mantém volume, tá? O gelo, se eu colocar ele ali no meu copo, ele vai ficar no formato dele. Ele sai da forma quando ele já está indo para o líquido, mas o sólido mantém forma e volume. Cheguei no líquido. O líquido, essa molécula já estão mais ou menos juntinhas, tá? Elas já não são tão organizadas, não tem organização nenhuma, elas estão lá soltas e desorganizadas. O movimento circular, ela não mantém forma, que é o lance que eu falei da água da jarra para a água do copo. Vai pegar a forma do objeto, mas ela mantém volume. A água da jarra, quando for para o seu copo, é o mesmo volume. Enquanto isso, no gasoso, a gente já tem essas moléculas separadas, cada uma num canto, agitadas, né? E desorganizadas por conta disso, inclusive. O movimento é super aleatório, não existe um padrão ali, e ela não mantém forma e nem mantém volume. É totalmente assim, fora de si, digamos. Aqui trouxe também um textinho para vocês lerem, né? Sobre o que eu venho falando aí nesses 2 slides. Aí, só um parêntese. Alguém me perguntou no grupo se a aula de hoje estava disponível. Eu sempre vou disponibilizar a aula depois da aula aqui no ao vivo. Por quê? Vocês vão ver, por exemplo, que hoje tem uma série de exercícios. Eu já disponibilizo os slides para vocês com um gabarito. Então, por mais que às vezes a gente não queira colar de nós mesmos, quando a gente vê o gabarito, pronto, já influenciou para fazer a questão. Então, por isso que eu sempre vou liberar o slide depois, tá? Eu quero vocês aqui no ao vivo com slide surpresa, digamos assim, para a gente fazer a questão ali ao vivo e juntinho, porque dessa forma eu consigo entender a dúvida de vocês, onde está a dificuldade, e aí melhorar isso junto com vocês. Só continuando aqui. Aqui nesse slide eu escrevi, né, o que está aqui, eu escrevi aqui, bonitinho. Sempre que possível, eu vou fazer isso, porque eu já sabia que algumas pessoas aqui iam fazer discursiva, e eu acabei encontrando mais pessoas que vão fazer discursiva. Então, para a galera da discursiva, é importante esse vocabulário, partícula, molécula, né, umas coisas, característica, uns nomezinhos, uns vocabulários, que eu chamo de palavras-chave, que fazem um diferencial, né? É diferente eu chegar de falar assim, as moléculas estão mais juntinhas, do que eu falar, existe um estado de agregação maior das moléculas. Pô, o cara que corrige sua prova, ele vai ver assim, essa pessoa sabe o que está falando. Isso dá uma valorizada. Então, sempre que a gente puder enriquecer o vocabulário aqui, eu vou fazer isso. Aqui, aquela mudança de estado físico que a gente vê, nem sei em que série que a gente vê isso, mas no ensino fundamental eu acho que já dá uma olhadinha nisso. E que no vestibular é cobrado da gente, tá? Ele já parte do princípio que você sabe e ele vai falar na fusão do fulano, e você vai aqui na sua cabeça automático, fusão, sólido para o líquido. Esses nomes são muito importantes para a gente. Então, a gente precisa ter essas mudanças de estado físico, sabendo o nome e pensando nesse estado de agregação das moléculas, porque isso na química, principalmente na cinética química, que é a parte da química que a gente estuda a reação, né, a velocidade da reação química, isso vai fazer um diferencial. O que vocês acham que acontece mais rápido, mesmo sem eu ter dado cinética nenhuma aqui para vocês? Uma reação que está lá no estado gasoso ou uma reação que está no estado sólido? Só pelo que a gente já viu hoje aqui. Qual vocês acham que acontece de forma mais rápida? Responde aí para mim. Pode ser no bate-papo ou no microfone. Gasoso. Eu também acho que é gasoso. Por que eu estou falando isso? Gente, o que a gente viu aqui de gasoso para sólido? Gasoso, tá todo mundo louco. Eles não têm direção nenhuma. Então, a possibilidade de acontecer
uma reação química, a galera se bater lá dentro, é muito maior. Isso sem falar de cinética, entendeu? Então, é muito importante esse conteúdo aqui para gente lá na frente. Precisamos, ó, só vou repetir, precisamos saber isso aqui tudo. Lembrando que na aula da semana passada, tem lá nos slides a explicação, assim, escrita direitinha, bonitinha, de cada processo. Sublimação, fusão, solidificação, tem tudo lá. E vamos embora, né? Vamos fazer exercício. Eu quero vocês aí com papelzinho e caneta. Vou acionar o mudo, porque eu falo demais. Eu reconheço isso. E vou também tirar minha cara daqui. Se tiver dúvida, pode acionar o microfone, pode falar no bate-papo, porque eu estou aqui de frente para o computador o tempo todo. E outra coisa, dá para ler a tabela, ler a pergunta, tá tranquilo isso aí? Tranquilo, beleza. Valendo, gente, vamos lá. Milena achou difícil. Giovana. Posso resolver, então, aqui, um passo a passo com vocês? Quando vocês verem como é fácil, vocês vão falar assim, gente, Tiana faz milagres. Modéstia à parte. Fala aí comigo. Se eu puder resolver aqui, eu já começo. Pode, vamos lá. Cara, deu uma tabela, né? E na letra A fala qual o estado físico de cada substância à temperatura ambiente. Glória ao Pai, Senhor. Ele disse considerar 20 graus Celsius. Um OBS aqui. Isso, numa prova de vestibular, se na questão não tiver considerar não sei o quê, vai lá na tabela periódica, tá? Porque essa coisa de temperatura ambiente é muito difícil. Então, normalmente, a questão fornece esse dado para você. E aí, quando não está na questão, está na tabela periódica. Por exemplo, a UERJ, a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, ela oferece os dados da questão na tabela periódica dela, enquanto o Enem ele já oferece nas questões. Então, se você vai fazer aí um vestibular diferente do Enem, diferente da UERJ, aí do seu estado, analisa como que vem esses dados. Essa, inclusive, é uma das importâncias de você começar a fazer simulado desde já, tá bem? Porque isso vai te ajudar até nesses pulos do gato. Vamos lá. 20 graus Celsius que eu tenho que considerar. Isso aqui é temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Vem comigo. Antes da temperatura de fusão, a minha matéria não está no estado sólido? Vê se vocês concordam comigo. Depois da temperatura de fusão, ela está no líquido. Depois da temperatura de ebulição, foi para o gasoso. Milena, Vitória, Ana, não sei se foi Ana, alguém comentou aqui. Giovana. Deu para entender essa divisão aqui na minha tabela? Sólido, líquido, gasoso. Perfeito. E aí, agora você vai lá colocar os seus 20 graus Celsius. No clorofórmio, o 20, você concorda que está aqui? No meio do caminho? Ele é mais do que menos 63, mas ele é menos do que 61 graus. Então, ele está no meio do caminho. O 20, no fenol, ele está aqui, ó, antes do 43 graus Celsius. E, em relação ao clorofórmio, ele está depois. Pronto, já defini sólido, líquido, gasoso.
No clorofórmio, ele é líquido, no fenol, ele é sólido, e no cloro, ele é gasoso, tá? A Adriana já tinha respondido e a Ana também já tinha respondido de forma correta. Conseguiram entender essa letra A? Agora, outra dica aqui em relação à letra A. Analisem se a tabela que for fornecida para vocês vai vir em graus Celsius. E também se a temperatura, né, fornecida ali no item da questão for vir em graus Celsius também. Porque pode vir em Fahrenheit, pode vir em Kelvin. E aí cobra essa mudança de vocês, tá? São aquelas questões consideradas fáceis com pegadinhas. Sofia, fala comigo o que você não entendeu. Pode acionar o microfone. Sofia está aí. Explica a letra A de novo, por favor. Sim, mas o que você não entendeu aqui? Você entendeu, por exemplo, a divisão do sólido, líquido, gasoso? Não, essa parte não. Entendi. Então, vem comigo. Pode ficar com o microfone acionado aí. Tá bem. Ó, vamos lá. Primeira coisa. O que você entende de temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Você consegue lembrar que a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido? Sim? Consigo entender. Sim. Perfeito. Então, você entende que antes da temperatura de fusão, a minha matéria está no sólido. Sim? Depois que essa temperatura de fusão passa, ela vai para o líquido. Sim? Certo. E aí, a temperatura de ebulição, o que ela representa? É a passagem do líquido para o gasoso. Então, depois da temperatura de ebulição, é gasoso aqui o estado físico. Conseguiu entender essa divisão? Consegui. Perfeito. E aí, a questão pede para mim para considerar a temperatura ambiente 20 graus Celsius. É o que está aqui. Então, eu vou considerar esses 20 graus Celsius. Olhando aqui para o clorofórmio. Onde esse 20 graus Celsius se encaixa para você? Antes de menos 63, entre menos 63 e 61, ou depois de 61? Entre menos 63 e 61. Aqui. No fenol, onde se encaixa esse 20? Antes de 43? Isso. E no cloro, onde se encaixa? Depois de 34,5? Isso aí. Completamos a tabela. Aí agora, ó, você vai chegar aqui e vai cruzar suas informações. O 20 está no sólido. Então, o fenol, né, que é o que ele representa ali na 20 graus Celsius, é sólido a 20 graus Celsius. O clorofórmio é líquido a 20 graus Celsius. E o cloro é um gás a 20 graus Celsius. Conseguiu entender? Consegui, agora sim. Perfeito. E agora, gente, a letra B é construir gráfico, tá? É aquele gráfico lá, padrãozão que a gente conhece, de fazer nesse estilo aqui, ó, que nós vimos na semana passada. Só que ele está pedindo aqui para a gente construir um gráfico de mudança de estado, que é o cara que segue esse padrão, indicando como a temperatura de uma amostra de clorofórmio sólido, ele está me dizendo a substância e o estado físico que essa transformação começa. Então, é o clorofórmio, ele me fornece na tabela
todas as informações do clorofórmio e diz para mim que começa no sólido, para eu considerar essa mudança, né, de estado físico a partir do sólido, variando com o tempo quando submetida a aquecimento. Por isso que eu já desenhei esse cara aqui subindo. Porque se fosse resfriamento, é o contrário. Ele literalmente vai descer, né? Eu estou resfriando a minha amostra, digamos assim. E ele está falando para você indicar os estados físicos presentes em cada região do gráfico. Eu vou aqui já para passar o slide, porque eu quero aproveitar o desenho que eu já coloquei para vocês. Essa aqui é a resposta da letra A, tá? Que a gente fez aqui o passo a passo. E aqui já está o gráfico do clorofórmio. Primeiro, vocês entendem que esse desenho aqui é um desenho padrão, tá? De aquecimento de uma substância pura. Lembra disso? Porque quando é mistura, tem toda a questão da variação na temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Quando ele fala clorofórmio e me dá propriedades específicas, eu estou falando de uma substância pura. E aí, o que a questão quer da gente? Você tem que colocar a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e tem que colocar o estado físico em cada etapa desse gráfico. Foi o que ele pediu. Deu para entender essa letra B? Alguém tem dificuldade aqui na leitura desse gráfico? Pode falar, Vitória. Entendi. A Vitória perguntou aqui no bate-papo que, para ela, o 63 fica abaixo do eixo X, né? Considerando aqui o zero, lá na matemática. Se fizer assim, não tem erro nenhum também, tá, Vitória? Não tem problema, não. É porque, de fato, repare que ele nem coloca aqui o zero, tá? Então, ele monta o gráfico e coloca os eixos. E o patamar sólido mais líquido ficaria onde? Aí vai ficar na sua linha. Depende. Nessa substância ou na água? Nessa substância, o patamar fica onde você desenhar. Ah, tá, nessa. Espera aí. Deixa eu desenhar aqui. Ô, Pro, Oi. tem uma menina no grupo que ela tá pedindo pra você aceitar ela. Ela me chamou aqui e pediu pra você aceitar. Que ela não tá conseguindo entrar. Aceitei. Obrigada. Carolina. Imagina. Ó, voltando aqui. Você começou lá, aqui está o seu menos 63, digamos assim. Antes disso, você estava no sólido. Aqui vai ser a sua fusão. Aí você vai subir até 61. E aí vai ficar estável em 61, né, para ebulição, e depois subir de novo. Aqui eu tenho sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Vê se deu para entender, Vitória. Ah, já falou que sim. Pensei assim, tranquilo pensar assim, tá? Tá também super correto. Gente, antes de eu passar, tem mais alguém com dúvida ou eu posso passar para a próxima questão? Beleza. Próxima, vou acionar o microfone novamente.
Desativar, na verdade. Ai, gente, estava falando com o som desativado, desculpa. Sofia respondeu aqui. E aí, quem quiser pode ir colocando também a resposta aí ao longo do que eu vou falando. Isso aqui, esse tipo de questão é o que a gente chama de questão contextualizada, né? Vem com um texto, vem com uma figura, vem com alguma coisa, e a partir dali vem a pergunta. Então, nem sempre a questão contextualizada é aquela que, tipo, tem um texto que dura a página inteira, e aí no final vem a pergunta, tá? Bom, coisas que eu quero falar sobre questões contextualizadas. Nessa questão aqui, especificadamente, a pergunta é: para cada item a seguir, identifique o nome das substâncias, o nome das mudanças de estado. Vocês entendem que, sem olhar a historinha, eu nem consigo responder, tá? Isso acontece também, às vezes, quando tem aqueles textos enormes de uma página. Então, o que eu recomendo? Você vai ler a pergunta. Precisou ir no texto, precisou ir na figura, precisou analisar o que vem antes disso? Você vai analisar, porque senão você não vai fazer a questão. Mas, porém, entretanto, todavia, isso acontece e, às vezes, você lê a pergunta e não precisa ler 1 quilo de texto que vem antes, tá? Então, usem essa estratégia. Agora, para analisar aqui, né? Do A para o B, eu tenho um cubo de gelo e depois ele fica líquido. Do B para o C, esse líquido vira uma nuvenzinha ali, né? Que representa o meu estado gasoso. E aí, no finalzinho aqui, não tem nenhuma transformação, mas vem um cascão, né? Falando que não adianta, você não agrada de jeito nenhum. Que é a historinha do cascão lá com a turma da Mônica, que não toma banho. E voltando, porque ele fala do C para o B e do B para o A. Do C para o B, eu estou indo do gasoso para o líquido, e do B para o A, eu estou indo do líquido para o sólido. Vou aqui para a parte da... Ah, não, coloquei o gabarito só no final. E aí, todo mundo aqui, ó, acredito que tenha acertado. Vamos lá. A para o B, fusão, né? Sólido para o líquido. B para o C, evaporação, vaporização. Vocês podem escolher um desses termos, tá? Para passagem. C para o B, porque agora eu estou indo do gasoso para o líquido. Liquefação, tá? E B para o A, solidificação. Deixa eu ver que alguém falou aqui no bate-papo. Milena acertou. Ana não, Alessandra, desculpa. Alessandra, liquefação é quando você vai do gasoso para o líquido. Quando você vai do sólido para o líquido, é fusão. Deu para entender? Beleza. Gente, só para mostrar para vocês, aqui já vem outra questão, mas no final vem o gabarito, tá? De B para o C, B para o C. Se encaixa em ebulição? Sim, Vitória, se encaixa em ebulição. Vou passar, tá? Essa questão aqui. Ó, Sofia, quero muito você fazendo essa questão, hein? Porque tem tudo a ver com aquela que você teve dúvida. Vou desativar aqui o mudo. Gente, rapidinho, antes de eu desativar o mudo, se acontecer alguma coisa, igual aconteceu com a Olivia, dela sair e ter que retornar, manda mensagem no grupo do que para mim no privado, porque quando eu estou dando aula, eu fico offline, eu estou aqui 100% com vocês.
eu fico offline das outras coisas. Então, manda no grupo que aí, de repente, algum aluno vê como aconteceu, e aí eu autorizo aqui. E eu não sei por que não apareceu para mim também o convite. Teoricamente, o Zoom deveria mostrar para mim que tem alguém querendo entrar, mas não aconteceu. Pronto, vou desativar para vocês fazerem. Não, Giovana, a pressão não altera. Vamos lá. Ó, é o mesmo esquema da primeira questão lá que a gente resolveu. Você vai pegar a temperatura que ele deu, 40 graus Celsius. Sabendo que antes do ponto de fusão, sólido, entre fusão e ebulição, líquido, e depois gasoso, tá? E aí você vai distribuir esses 40 graus Celsius. No primeiro, os 40 graus... Eita! No primeiro, o 40 graus Celsius não está aqui, ó, depois do 34? No segundo, 40 graus Celsius está aqui no meio. No terceiro, 40 graus Celsius está aqui depois de tudo. E no quarto, 40 graus Celsius está aqui antes de todo mundo. E aí você vai traçar aquela onde eles interferem. No número 1, o éter é gasoso. No 2, o clorofórmio é líquido. No 3, o ciclobutano é gasoso. E no quarto, o fenol é sólido. Bate com a resposta de vocês, não bate. Quem errou, errou onde? O que ainda não entendeu? Podem acionar o microfone, podem escrever no bate-papo. Vitória bateu com a resposta dela. A Ana, eu já estou vendo aqui que bateu, né? Gasoso, líquido, gasoso, sólido. Rafa também. Sofia, e você? Fala comigo. Professora, Oi. a minha dúvida é, 40 não é maior que 34? Na minha cabeça, 40 ficaria no líquido, por ele ser maior que 34 e menor que menos 116. Então, se ele é maior que 34, ele vem depois de 34. Ah. Entendeu? É uma ordem numérica mesmo. Como você disse, ele é maior. Então, ele vem depois. Tá certo. Aqui. Posso passar, gente? Estou passando. Eu pergunto já indo. Agora, é de análise de gráfico, tá? Então, me confirmem se vocês estão conseguindo ler esses dados aqui, né, que o gráfico fornece. Sim, beleza. Vou desativar o áudio aqui, então. Bom, vamos lá. A maioria aqui acertou, e a Sofia, na verdade, eu já entendi que ela errou, que, na verdade, não foi um erro. Você está lendo isso aqui como 60, né, Sofia? É 50. Eu já entendi isso a leitura. Ai, gente, por isso que fazer exercício ao vivo é maravilhoso. Que eu percebo se vocês erram por conta de atenção ou por conta de falta de conteúdo. Vamos lá. Todo mundo que colocou aqui acertou. Alguém tem alguma dúvida? Vai lá, Giovana. Falta de atenção. Beleza, Sofia. Giovana, pode acionar o microfone. Posso explicar, sim. Vamos lá, Giovana. Primeiras informações aqui. Deixa só eu apagar.
primeiras informações sobre esse gráfico de acordo com o conteúdo que nós temos, né, somando a aula passada e a aula de hoje. Primeiro, trata-se de uma substância pura. Não sei se aparece para todo mundo, mas a Giovana pediu para explicar o gráfico, tá, gente? E aí vocês vão pegando aí também. Como que eu sei que se trata de uma substância pura? Eu tenho 2 patamares, né, bem específicos com ponto de fusão, ponto de ebulição. Outras características: ponto de fusão, ponto de ebulição. Como é que eu sei disso? É um gráfico de aquecimento. Tá vendo que ele está numa crescente? Então, a minha temperatura está aumentando. E eu sei que quando a minha temperatura vai aumentando, eu estou indo do sólido para o líquido e para o gasoso. E aí, ele me dá ponto de fusão e ponto de ebulição e o tempo que isso aconteceu. Ele me dá o tempo específico de muitas coisas. Na letra A, me pergunta o seguinte: qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos? Deixa eu só colocar esse iPad aqui para carregar. Pronto. Qual o estado físico que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? E aí você vai lá no seu gráfico e vai procurar o 15. O 15, ele não está bonitinho para mim, 15. Mas eu sei que ele está aqui, entre o 10 e o 20, tá? E aí, o que esse patamar representa para mim? Ali eu tenho 2 estados físicos coexistindo, sólido e líquido. Por isso que a letra A é sólido e líquido. Letra B, durante quanto tempo o chumbo permanece totalmente liquefeito? Vou apagar aqui para não dar confusão. Liquefeito, ele está aqui, ó, nesse espaço. Aqui ele só está líquido. Então, quanto tempo isso durou? De 20 minutos a 35 minutos. Então, a duração é de 15 minutos, tá? Letra C. Qual o estado físico do chumbo após 1760 graus Celsius? 1760 está aqui, ó, nessa região. Então, ele já é gasoso. Vitória perguntou: prof, o gráfico de resfriamento é um espelhamento do gráfico de aquecimento? Sim. Que é, né, descendo assim. Seguindo aqui para a letra D. Quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em 2 estados físicos? Deixa eu apagar aqui. Ele coexiste, ó, nesses 2 momentos. De 10 a 20 minutos, de 35 minutos a 50 minutos. Deu para entender? Esqueci quem perguntou. Ai, meu Deus. Giovana, entendeu? Perfeito. Vitória, sua pergunta foi respondida? Beleza, vou passar, hein, gente? Ó, aqui tem o gabarito dessas 3 questões que nós fizemos, tá? Mas não acabou, não. É só que, tipo assim, tem as 3, aí eu fiz o gabarito. Aí tem mais, tá? Vou passar. Próximo. Sofia, sem pressão nenhuma, mas eu quero a sua resposta. Sem pressão. Maioria aí achando letra E. Sofia também, é isso que eu queria. Sofia. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Perceberam que essas questões anteriores que eu fiz aqui com vocês são questões discursivas, são questões que, teoricamente, a gente pensa assim, ah, que questão bobinha, né? Só que aqui, ó, eu trago a prova para você de que isso cai no vestibular, tá? Então, não pensem, principalmente quando pegar livro, exemplos de livro, as primeiras questões do livro, que são o que eles chamam de exercício de fixação, e também os professores, né, nos cursinhos e tudo mais, não pulem, não pensa assim, ah, já sei, super fácil. Faz.
porque isso certamente vai trazer agilidade para você na hora do vestibular, que você tem 3 minutos para fazer uma questão, ou às vezes menos do que isso. Quando entendemos a questão de química, é muito melhor, porque poupamos bastante tempo. A Giovana acabou de falar isso no vestibular. É isso. Quando você entende, você lê a questão, gente, é assim, ó, é uma coisa sozinha do seu cérebro. Questão de mudança de estado físico. Você já sai fazendo aquilo de forma interna aqui, ó. Sólido, líquido, gasoso. Beleza. A temperatura que ele está falando aqui é 50 graus Celsius. 50, 50, 50 está aqui. Aqui está o 50 e aqui está o 50. Tá. Agora a pergunta. Encontra no líquido bromo e mercúrio. Bromo e mercúrio. Tá. Letra E. Acabou. Acabou. Em menos de 3 minutos você faz isso. Tá? É essa agilidade que os exercícios de fixação, que são considerados chatinhos pela gente, não vou falar que eu estou isenta disso, não. Eu também acho que assim, oh meu Deus, ficar analisando gráfico, que coisa chata. Tabela, mais uma tabela. Mais uma tabela e você vai fazer mais uma tabela, tá? Porque vai te preparar para a hora do vestibular, quando isso aparecer. De fato, todo mundo aí acertou, letra E. Alguém marcou outra opção ou alguém tem alguma pergunta em relação à questão? Eu tenho uma pergunta. Sempre que aparecer essa tabela, vai ser lá em cima a gente sempre vai colocar sólido, líquido e gasoso? Sim e não. Por quê? Aqui está sólido, líquido e gasoso, porque a informação que ele me deu foi ponto de fusão e ponto de ebulição. Cuidado que, se for pegadinha, isso pode estar trocado. Ponto de ebulição e depois ponto de fusão. Tá? Então, você tem que, de fato, é fusão e ebulição. E aí você faz aquela análise que a gente estava fazendo lá no início. Antes da fusão é sólido, entre fusão e ebulição é líquido, depois da ebulição é gasoso. Tá bem? Não sei quem perguntou. Entendeu, Milena? Beleza. Vou passar, hein? Mais uma aí para vocês. Galera toda respondendo letra A. Gente, olha só um parêntese aqui. Eu sei que a gente tem mais de 4 pessoas aqui nessa aula, tá? Tem 11 participantes. Às vezes eu não vou conseguir esperar todo mundo, tá bem? Porque senão a gente vai atrasar aí e não vai conseguir fazer todos os exercícios, ou pelo menos a maioria dos exercícios. Questãozinha, teoricamente, tranquila. Mas eu posso dizer por que ela é tranquila para vocês? Porque vocês já sabem o conteúdo, tá? Essa questão, para uma pessoa que não sabe o que é sublimar, o que é solidificar, o que é evaporar, o que é fusão, se ela não sabe o nome dessas passagens do estado físico, ela não faz. E pronto. Tá bem? Certíssimo, letra A. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre a questão? Acho que não. Vou passar, hein? Próxima. Letra B, letra B. Vamos lá. Essa aqui também é uma questão de tabelinha, né? Só que aí ela já foi um pouco mais detalhada para a gente nas opções. Deu a tabela para mim e aí ela quer 40 graus Celsius. Mesma coisa. 40 está aqui, 40 está aqui. Sólido, líquido, gasoso. Letra A. O éter e o etanol se encontram na fase gasosa. Não. Letra B. O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Sim. Ambos se encontram no líquido? Não. Letra D. O éter se encontra na fase líquida
E o etanol na gasosa? Não, é o contrário. Ambos se encontram na sólida, nem tem ninguém no sólido. Então, é letra B de bola, como todo mundo marcou. Vou passar. Vamos lá. C, D, opções aqui que me marcaram, me passaram. Bom, ele está oferecendo uma situação diferente, tá? Repararam que a todo momento eu estou falando um ATM, um ATM, um ATM. Inclusive, alguém, se eu não me engano, a Giovana, perguntou isso no início de tudo. A pressão interfere? E aí alguém respondeu, acho que não, tá um ATM. Então, tá um ATM são aquelas condições que a gente conhece. A água com fusão a 0 graus Celsius e ebulição a 100 graus Celsius. E quando eu saio do 1 ATM, que ele fala para mim aqui, ó, subindo uma montanha a 1.000 metros de altitude. Então, mudou a pressão, tá? E agora a gente vai pensar o seguinte, como é que funciona a ebulição em si? Imaginem um copo de água, tá, gente? Esse copo de água está lá sendo aquecido, tá? Para ferver. O que é a passagem da ebulição? Líquido para o sólido, líquido para o vapor. Essas moléculas no vapor saem por aí soltas de forma aleatória. Já sabemos disso. O que é pressão atmosférica? Quando eu estou a nível do mar, eu tenho ali 1 atm de pressão. Se eu subo, vamos imaginar aqui, céu, eu fervendo água aqui, eu fervendo água aqui. Pressão atmosférica, pressão atmosférica. Vou chamar de A e B, ponto A e ponto B. Onde eu tenho uma pressão atmosférica menor, no ponto A ou no ponto B? Menor. No ponto B. Vocês entendem que quando eu tenho uma pressão menor, eu estou facilitando essa minha molécula sair do líquido e ir para o gasoso e sair solta, serelepe por aí? Entende ou não entende? Não entendi. Vamos lá. Aqui, você já entendeu que essa pressão aqui é maior do que essa. Sim ou não, Vitória? Que a pressão em A é maior que a pressão em B. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Pensa na passagem. Lá naquele slide nosso, esse aqui, ó, esse, no líquido, a molécula no líquido, a molécula no gasoso. No gasoso, ela está solta. Ela não tem volume, ela não tem forma. Para essa passagem acontecer, você concorda comigo que quanto menor a pressão, isso facilita o meu processo? Porque eu não vou ter ninguém pressionando aquela molécula ali no estado líquido. Ela vai conseguir ter essa passagem para o vapor de forma mais rápida. Consegue entender? Fez sentido, perfeito. Se essa passagem acontece mais rápida, alterando a pressão, faz sentido para você, então, que eu não preciso chegar até 100 graus Celsius para ele entrar em ebulição? Eu consigo isso numa temperatura menor? Perfeito. Letra C. E aí, deu para entender isso? Ó, letra C, a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Alessandra entendeu? Vitória entendeu? Rafa entendeu, Vitória também. Perfeito, gente. Vou para a próxima questão, então, hein? Agora, aí, acho que unanimidade para vocês, né? Questãozinha do Enem. Acho que todo mundo aqui vai fazer Enem. Letra C, letra C, letra C aí da maioria.
Primeira coisa, o que vocês repararam de diferente das questões anteriores que nós fizemos e da questão do Enem? Pode acionar o microfone ou então pode digitar. Contextualizada. Contextualizada é a palavra. Vocês repararam que, novamente reforçando, sem aquele exercício lá da base, o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, o que é não sei o que é cada passagem, vocês não conseguem fazer isso aqui? Sem o entendimento do exercício de fixação, você não chega no Enem. Então, quando a gente fala, né, eu sei que mais alguns professores falam isso, que o Enem ele não é só conteúdo, o que a gente quer dizer é isso aqui. Você precisa do conteúdo e você precisa conhecer a prova. O conteúdo você vai pegar aqui comigo, pelo menos o de química. A prova você vai conhecer sentando e fazendo simulado. Não tem como eu abordar com vocês, num aulão assim mega completo, teoria, exercício de fixação e surra de exercício do Enem para a gente fechar ali o conteúdo. Em casa, vocês precisam correr atrás disso também, tá? É a porcentagem, digamos assim, para a gente ir bem na prova. Aqui na aula comigo e pegando o material que eu coloco no Drive, pegando simulado para fazer. Aqui ele conta uma história, né, do ciclo da água, que é fundamental e tal. Fala das condições climáticas, né, que a água sofre nas mudanças de fase, e compreensão, fala sobre, em relação, né, a compreensão dessas transformações ser vital para o ciclo hidrológico. Beleza. E aí agora começa. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, uma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Que transformação é essa mencionada no texto? Evaporação. Alguém tem alguma dúvida nessa questão número 5? Fala comigo. Não, beleza. Gente, deu para vocês entenderem? Teoricamente, a aula de hoje é mudança de estado físico. Ah, já sei. Aluno passa, às vezes, esse conteúdo. Só que aí, quando chega na questão, encontra os problemas. Então, sempre que eu tiver conteúdos, assim, teoricamente, que a gente já sabe, repara que a parte teórica da aula de hoje foi muito tranquila, muito rapidinha. Depois a gente caiu dentro de exercício. Isso sempre vai acontecer. A gente aqui sempre vai trabalhar exercício. Porque é na hora do exercício que a gente, de fato, vê se aprendeu ou não. E outra coisa, é o que a gente chama de estudo passivo e estudo ativo. Estudo passivo é aquele momento lá do início da aula, em que sou eu que estou te passando o conteúdo. Estou passando slide, falando, e você está aí passivamente absorvendo isso. Estudo ativo é você lendo a questão, fazendo o exercício sozinho. Por isso que eu faço questão de colocar o microfone no mudo, porque senão eu posso te influenciar de alguma forma. E é por isso também que eu não libero o slide para vocês antes da aula, tá? Eu sei que nem todo mundo assiste a aula no ao vivo, mas quem está no ao vivo, eu quero valorizar, né, essa participação, para que essa questão, as questões, né, que a gente traz sejam questões surpresa, tá bem? Porque senão você já vem com outro olhar se você tiver esse material na sua mão.